Ah, Luan, com esses aportes aí, fica muito fora da realidade do brasileiro, não faz sentido. Justamente por conta disso, eu tô aqui para montar com você do zero, passo a passo, uma carteira de investimentos que eu chamo de portfólio permanente ou portfólio perene, e você vai entender o porquê. Vem comigo. Vez ou outra eu vejo alguém comentando: ah, você aporta aí 10 mil, 20 mil, 30 mil, está muito fora da realidade do brasileiro. Faça um vídeo com aportes mais dentro da realidade do brasileiro. E aqui estou para atender esse pedido. Por isso, a nossa carteira aqui terá R$ 500 apenas de aporte mensal e até de aporte inicial. Vamos começar com R$ 500. E essa será uma carteira perene, portfólio permanente. Luan, que historinha é essa de portfólio permanente? Essa ideia de portfólio permanente eu tirei desse livro aqui, Portfólio Permanente, das ideias do Harry Browne. E quais são essas ideias? Ideias vencedoras para qualquer investidor. Serve para qualquer investidor. E são ideias que se aplicam muito, mas muito, ao ano de 2024, que foi um ano de muita lição pra gente. Eu vou te mostrar aqui o porquê. Então eu vou te dar aqui o contexto do que está acontecendo no Brasil e no mundo, e aí a gente trata da ideia do portfólio permanente, e aí então a gente segue na prática comprando os ativos aqui com R$ 500. O ano de 2024, como eu disse, é bastante atípico. Nós estamos vendo o dólar acima de R$ 6. A alta acumulada nesse ano, como você pode perceber, é de 24,85%. Pessoal, imagina só, o dólar subiu só nesse ano quase 25%. Isso quer dizer que o real caiu quase 25%. Impactando o poder de compra do brasileiro. Isso aqui sinaliza pra gente o seguinte: ter parte da sua carteira em dólares é uma necessidade. É uma necessidade para qualquer portfólio permanente, porque a nossa moeda em apenas um ano é capaz de cair quase 25%. Isso é muito grave. Isso, como eu disse, além de reduzir a rentabilidade dos seus investimentos, retira o poder de compra do seu suado dinheiro que você ganha ali no seu trabalho. Primeira lição. Segunda lição, ativos escassos que são comparados a metais preciosos na era digital, como é o caso do Bitcoin, são capazes de dar retornos espetaculares em dólares. E aí quando você pega esse mesmo ativo em reais, olha só o impacto, uma subida no ano de quase 170%. Por quê? Justamente porque o dólar se valorizou muito, aliado à valorização também muito expressiva do Bitcoin, você tem esse resultado de quase 170% em apenas um ano. E aqui é outra lição. Além da fraqueza do real, você como investidor não pode ser cético demais. Precisa ser um investidor cauteloso, mas não cético demais a ponto de abandonar qualquer tipo de ideia inovadora que realmente tenha fundamento, como é o caso do Bitcoin. Por isso, em nosso portfólio permanente, teremos Bitcoin. Além do dólar ter se valorizado muito, a bolsa americana se valorizou muito nesse ano. A subida foi de 27,47%, agora 27,36%. Portanto, você consegue perceber o seguinte: ter ativos dolarizados constitui uma necessidade de proteção cambial, e estar exposto a um mercado desenvolvido como o norte-americano te dá uma proteção ainda maior, multiplicando o seu retorno. E isso tem acontecido no longo prazo. E a ideia de portfólio permanente incorpora isso, a necessidade de diversificação geográfica. Dentro dessa ideia de portfólio permanente, que eu já vou revelar aqui para vocês, de novo, que está presente nesse livro, essa ideia, quando implementada, e é isso que a gente vai fazer aqui, acompanhar com vocês em vídeos mensais no canal e também postagens semanais na nossa comunidade. Se você quiser conhecer a nossa comunidade URM, o link vai estar aqui embaixo. Veja, é uma carteira que produziu um retorno em dólares acima de 10% ao ano. Retorno em dólares acima de 10% ao ano. E você poderia dizer: ah, esse retorno aí não é baixo, Luan. Em dólares, eu disse. A Bolsa Americana tem entregue, desde 1970, algo muito próximo de 10 a 11% ao ano. Mas para você ter esse retorno, você precisaria estar somente exposto em renda variável, com alta volatilidade e momentos de queda, que a gente chama de drawdown, bem pesado. Então você teria uma carteira mais arriscada para obter 1% a mais ao ano. E aqui está a prova para vocês. Em períodos de 25 anos em S&P 500, você teria um retorno pouco acima de 11%, mas em retornos de 10 anos, quase 11%. Só que veja 2008, uma queda extremamente forte, 2002, queda forte, 2001 também uma queda alta. Você tem anos
de queda. No portfólio permanente, a maior queda que você teria experimentado em um ano foi de apenas 4%. Além disso, é um portfólio que te protege da inflação em dólares. A inflação em dólares ao ano foi de aproximadamente 4%, para ser mais exato, 4,4%, enquanto que o portfólio permanente produziu esses 10%. Então é um portfólio com baixíssima volatilidade, te entrega retornos reais em dólares e te faz dormir tranquilo e ser um investidor mais passivo, um investidor que não precisa ficar acompanhando tanto as loucuras do mercado, um investidor que consegue focar naquilo que realmente importa, que é ganhar mais dinheiro. Não bastasse tudo isso, no Brasil, o que nós estamos vendo? Um cenário em que os juros podem fechar a quase 13%, essa é a opinião do mercado, ao final de 2025, e o mercado já precifica uma taxa Selic acima de 13%. Então, juro muito alto no Brasil. A nossa bolsa no ano acumula uma queda de 5,26% e o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, acumula uma queda de 6,82%. Uma queda ainda maior que a do mercado acionário. Olha só que coisa atípica. E tudo isso mostra pra gente a necessidade de ter um portfólio permanente, de não ficar só concentrado em Brasil, em o quê? Em ficar naquele viés doméstico pesado, porque nesse viés doméstico, a grande maioria das carteiras que só tem ações e fundos imobiliários estão com rentabilidade negativa ou no mínimo, abaixo do CDI. Sendo que o CDI está perdendo feio para o dólar e perdendo feio para a Bolsa Americana. Se você tivesse exposição a esses ativos, ainda mais ao Bitcoin um pouquinho, nem que fosse uma alocação convexa, que é colocar pouco para perder e muito para ganhar, você estaria com um portfólio com uma rentabilidade muito melhor. Provavelmente acima do CDI, num ano que a Bolsa caiu e o CDI está ali próximo de 12%. Olha a importância do portfólio permanente. E aí a gente entra nessa ideia de portfólio permanente, que é a seguinte: divida a sua carteira em 4 partes, 4 pedaços iguais, os pesos são iguais, 25% para cada pedaço, cada fatia da sua carteira. E você vai já iniciar investindo dessa forma. Você já vai pegar o seu dinheiro e vai dividir em 4 pedaços, que são classes de ativos diferentes. E classes que, no geral, vão te proteger de qualquer cenário. O portfólio permanente ele é justamente isso. É um portfólio que vence em qualquer cenário. No cenário bom e no cenário ruim. É um portfólio que incorpora as incertezas e a imprevisibilidade do futuro no próprio portfólio. É quase que a ideia do estoicismo aplicada a um portfólio, que é a ideia de que você só deve focar naquilo que você pode controlar. E aqui é basicamente um portfólio que passe por todas as crises, protegendo seu capital da inflação, que é algo muito perigoso. E aí como que funciona na prática? 4 pedacinhos. Não interessa o tamanho do seu capital. Foque nos percentuais e na estratégia. De acordo com o portfólio permanente, você teria 25% caixa, o que seria no Brasil algo equivalente ao Tesouro Selic, ou a um CDB de liquidez diária, ou até caixinhas do Nubank, porquinho do Banco Inter, o seu caixa. Os outros 25% seriam títulos de longo prazo. Seria você investir em títulos públicos americanos de longo prazo. No Brasil, seria ou você investir no Tesouro Pré-fixado, com um prazo mais longo, ou um Tesouro IPCA+, também com prazo mais longo. Nesse pedaço aqui, eu vou fazer uma alteração, porque eu prefiro não ter alocações de longo prazo em títulos públicos, por conta da marcação a mercado. Para mim não faz sentido, é uma visão pessoal, você ficar exposto à grande volatilidade da marcação a mercado no Brasil em títulos públicos longos, sendo que você poderia pegar essa volatilidade e que, ajustada ao retorno que ela pode te dar, alocar em ativos com melhor retorno ajustado ao risco. E é por isso que dentro desse 25%, eu prefiro colocar, sabe o quê? Exposição em ETFs dolarizados. Então essa parte aqui eu prefiro substituir, sabe pelo quê? Pela exposição à renda variável do país onde a gente investe. No caso, o Brasil, vai ser então a exposição Brasil, 25% Brasil, ações e fundos imobiliários, sendo que você vai dividir isso da maneira que você bem quiser. É o 25% de renda variável brasileira, ações e fundos imobiliários. Eu prefiro focar em ações, ainda mais se eu estou acumulando patrimônio. Eu prefiro colocar o meu dinheiro e meu esforço naquilo que tem um potencial de retorno maior, já que é 25% da minha carteira. Mas você pode colocar também mais fundos imobiliários. Eu, particularmente, como eu disse, prefiro ter mais ações. Então, dentro desse 25%, eu teria 20% de ações e apenas 5% de fundos imobiliários, apenas para ter uma pequena exposição ao mercado imobiliário brasileiro via fundos imobiliários. A outra fatia da carteira seria responsável por ações, por equity. Aí a nossa exposição exterior, em que a gente faria isso de forma passiva via ETFs passivos, justamente para simplificar o nosso retorno,
a nossa gestão. E a S&P 500, como vocês viram, é mais do que suficiente para proteger o seu capital no longo prazo. E a última fatia, ele destina a metais preciosos. O que você pode fazer aqui? Você pode, ao invés de ter metais preciosos, ter apenas renda fixa de liquidez diária, então você teria 50% caixa, ou se você quiser ser mais arrojado, você trocar metais preciosos por criptomoedas que já se tornaram um ativo reconhecido mundialmente. Então eu teria aqui 25% de Bitcoin. Essa seria a minha visão, mas para a minha carteira pessoal. O ideal é que você, sendo mais conservador, tenha esse 25% também em Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária, que seja o seu caixa. Então seria 50% caixa e 50% renda variável. Desse 50% de renda variável, você dividiria em Brasil e exterior. Esse seria um portfólio muito permanente. Agora, se você prefere metais preciosos, então tenha ouro aqui nesses 25%. O ouro serve mais para proteção contra crises, porque em várias janelas de tempo o ouro não consegue bater a inflação, mas também seria cabível dentro desses 25% você ter ouro. Mas vamos simplificar essa carteira, vamos deixar ela mais enxuta e de um acompanhamento muito mais tranquilo. E saiba que com pouco dinheiro, a diversificação fica mais limitada, eu não consigo diversificar muito. Eu preciso limitar a minha diversificação, e é isso que a gente vai fazer aqui. Então aqui no Investidor 10, a gente vai criar o portfólio permanente. Essa é a carteira, portfólio permanente. 4 fatiazinhas, como eu falei para vocês. Como são R$500, pessoal, a gente vai pegar R$500 e dividir em 4 partes. Então, será R$125 para cada parte. E aí você pode estar se perguntando, Luan, e como fica o balanceamento? A gente faz o balanceamento uma vez por mês, só se houver necessidade, se houver um distanciamento muito grande de uma proporção para outra. O ideal é que o balanceamento seja apenas ao final de um período bem longo, como um ano. E aí você vai ver grandes distorções. Então, em havendo um distanciamento muito grande, por exemplo, Bitcoin passou a ser 50% da carteira, aí a gente pode pensar em fazer o quê? Pequenas vendas só para transferir os recursos para outra classe de ativo que está extremamente desbalanceada, fazendo com que a gente possa ter, enfim, a possibilidade de, com consistência, comprar na baixa e vender na alta. Assim você vai estar bem protegido. E veja que os pesos são iguais para a gente não ficar fazendo juízo de valor. O ideal é que a gente use os pesos iguais a fim de que os nossos vieses não nos afetem, entendeu? Eles já são algo que vão nos afetar no começo da construção do portfólio e na escolha individual dos ativos de cada fatia. Então o ideal é você eliminar isso pelo menos no peso que cada classe de ativo vai ter na carteira. Isso é importantíssimo. E aí o primeiro ativo, vamos começar pelo caixa, mais óbvio de todos. E para isso a gente vai escolher CDB de liquidez diária, muito mais tranquilo. Você pode utilizar o Tesouro Selic também, a escolha é sua, sem problema nenhum. E se você não quer saber de criptomoeda na carteira, você então colocaria 50% em CDB de liquidez diária, pós-fixado ali, pelo menos 100% CDI, ou Tesouro Selic, que vai te render mais ou menos a Selic depois dos impostos. Sendo assim, antes de ir às compras, vamos só organizar aqui numa planilha, para depois a gente passar para o Investidor 10, como se darão os nossos aportes. Então aqui, renda fixa, CDB de liquidez diária, R$125, 25% da carteira. Então a nossa carteira, simplificando, vai ficar assim, sendo que Bitcoin eu posso comprar diretamente ou através de ETF. Eu prefiro diretamente, mas se você quiser simplificar, pode ser via ETF, só que aí você vai pagar uma taxa de administração. E então eu vou utilizar aqui uma conta secundária no BTG Pactual, que eu tenho aqui. Você pode utilizar qualquer conta, não tem nenhum patrocínio, pode ser Banco Inter, Nubank, o que você quiser, até melhor que você busque uma corretora ali com taxa zero. É que no BTG eu tenho taxa zero, porque eu tenho um capital maior ali nas contas principais. Aí eu vou utilizar a mesma corretora que eu já utilizo. E aí eu consigo comprar aqui Brasil, exterior e também consigo comprar até mesmo Bitcoin. Aí você escolhe como você quer fazer. Vamos lá. R$125 a gente começa pela renda fixa, primeira classe de ativo. Eu coloquei aqui então R$500 nessa conta, é uma conta secundária como eu falei para vocês. Utilizei ali Open Finance para isso. Qual o primeiro passo? Eu vou clicar aqui nesses 3 pauzinhos, vou clicar em investir, vou procurar renda fixa. Aqui em renda fixa, o que eu quero? Eu quero liquidez diária. Vou clicar em CDB, vou clicar em liquidez diária e aqui eu tenho as opções do BTG. Veja esse primeiro aqui, aplicação mínima R$50, 100% CDI.
isso aqui serve para mim. Vou clicar em investir, vou colocar aqui R$ 125, vou avançar, vou confirmar aqui a aplicação e pronto. A liquidez diária está aqui na minha carteira. Primeiro passo nós fizemos, agora a gente vai para a renda variável. De novo, a gente clica aqui nos pontinhos, investir, renda variável, negociar e aí a gente busca aqui as ações. A gente vai comprar apenas uma ação, não dá para ficar diversificando com pouco dinheiro, e um fundo imobiliário. Como o foco é a gente estar em ação, R$100 vai para ação, R$25 para fundo imobiliário. Esse é o nosso foco. No total é 25% renda variável brasileira. E a gente vai começar por Banco do Brasil. E a gente já tem ele aqui, ó, Banco do Brasil. Eu vou comprar. Eu vou colocar aqui o valor que eu quero comprar. Eu quero comprar R$100 de Banco do Brasil. Só que veja aqui, eu fiz isso aqui de propósito para mostrar para vocês. Eu preciso mudar o ativo para F. Eu estou comprando com pouco dinheiro, então eu tenho que usar o mercado fracionário. Então eu vou colocar aqui, ó, BBAS 3 padrão, agora eu tenho fracionário. Clico aqui e aplico. Agora vai dar certo. Eu posso colocar ordem a mercado ou limitado. Como é pouco dinheiro e eu não quero ficar aqui buscando centavinhos nem nada do tipo, eu vou ir diretamente aqui em enviar ordem no valor a mercado. Enviar ordem, confirmar, ordem enviada, vou ver a ordem como é que tá, detalhes da ordem, né? Histórico, executada, pronto. Coisa rápida, já que foi ordem a mercado, preço que está ali na tela. Muito bem, agora que eu comprei R$100 em Banco do Brasil, eu vou comprar R$25 em fundos imobiliários. Eu só posso escolher um fundo. E aí, o que eu posso fazer aqui? É difícil tomar essa decisão. Eu prefiro fundo de tijolo. Prefiro começar por tijolo, porque renda fixa eu já tenho na classe de renda fixa. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui em negociar e vou procurar agora um fundo imobiliário que eu gosto bastante, que é o GARI 11. Veja que esse fundo ele tem uma cotação menorzinha, facilitando a minha compra. Então, eu vou comprar por valor de novo. Aqui eu vou comprar R$25, enviar ordem. A gente só vai conseguir comprar 2 cotas, confirmar. Sua ordem foi enviada com sucesso. Ver a ordem, histórico, foi executada também. Beleza. Agora a gente finalizou a nossa compra renda variável brasileira. Agora a gente precisa ir para o exterior. E aí a gente tem duas possibilidades. Nós podemos comprar diretamente no exterior. Aí você pode fazer investindo diretamente na conta offshore do BTG Pactual. Eu prefiro simplificar. Ainda é pouco dinheiro que eu quero exposição a ativos dolarizados na minha carteira. Então eu vou fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um ETF que investe no mundo inteiro em posição dolarizada e outras moedas inclusive. Eu vou investir indiretamente no ETF VT, o famoso VT. E para isso, eu vou utilizar o WRLD11. E aqui está ele, o WRLD11. Eu vou conseguir comprar apenas uma cota. Eu vou ir por quantidade, uma cotinha, enviar ordem, confirmar. E aí, como ETF, eu preciso comprar pelo menos uma cota, tem que ser pelo menos uma cota. E agora eu vou enviar ordem de novo, histórico, está aí, ordem executada. Agora que eu já tenho a minha parcela de renda variável exterior, renda variável Brasil, renda fixa, falta metais preciosos, não é o caso, eu poderia utilizar o Gold 11, mas eu quero o próprio Bitcoin. E aí, de novo, eu posso utilizar ETFs para isso. No Brasil eu tenho o QBTC, por exemplo. No exterior eu tenho o ETF IBIT. E eu quero comprar diretamente. Isso também é possível aqui em criptoativos. Bitcoin, vou clicar em comprar. Eu vou clicar aqui em R$125. É a parcela que eu quero comprar. Vou clicar em li aceito aqui, tudo mais, e vou confirmar a aplicação. Compra concluída. Agora, vindo aqui no portfólio, o que eu tenho de ordens que já foram devidamente executadas? Eu tenho aqui a minha posição em WRLD, eu tenho aqui minha posição em Banco do Brasil, 2 ações, fundos imobiliários, eu tenho aqui minha pequena posição em GARI 11, eu tenho aqui minha posição em Bitcoin, então dá quase 125 aqui, dá mais 250 aproximadamente aqui, e mais 125 da renda fixa que ainda não fez a liquidação, mas isso logo será feito. Pronto! Montamos o nosso portfólio permanente, a gente vai acompanhando aqui com vocês todos os meses. E de novo, lá na comunidade, a gente vai fazer postagens semanais desse nosso portfólio permanente ou perene. E aqui, no Investidor 10, para a gente fazer o devido acompanhamento, a gente acabou de fazer os lançamentos. Você vai perceber o seguinte, aqui está com saldo de R$370, como se não tivesse a renda fixa. Só que isso não é verdadeiro, porque a gente coloca o dia de hoje e só vai liquidar depois. Mas se eu for aqui em lançamentos, você vai ver aqui embaixo que nós inserimos R$125 no CDB de liquidez diária 100% CDI do BTG Pactual.
logo isso vai ser atualizado e aí o nosso portfólio permanente estará aqui para os devidos aportes mensais de R$500 por mês, segundo a distribuição de 25, 25, 25, 25, como nós trouxemos aqui nessa planilha, que isso aqui é só algo provisório, descartável inclusive, acompanharemos por aqui, que é muito mais tranquilo. Mas a ideia é a gente verificar a evolução desse portfólio ao longo do tempo e como ele vai se comportar. E é claro que eu quero você aqui comigo ao longo dos anos. Então não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo, hein? E ainda, se você quiser se aprofundar ainda mais, tornar-se um investidor independente, não deixe de conhecer o nosso treinamento Formação Mirai Investing. Para você se tornar um investidor independente de casas de análise, bancos de investimento, youtuber, tudo. Ser investidor que faz análises profundas e tem o seu próprio portfólio permanente. E lembrando que esse curso, o suporte é comigo e você vai ter acesso a ele por 5 anos. Vale muito a pena, tem ali um módulo de ações super completo, dá uma conferida, testa 7 dias grátis, você vai me agradecer. Qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo. Fui!